Olá, começando mais um Raio-X Econômico de hoje com o Pedro Ivo Camacho Salvador. Raio-X Econômico não tem monetização, então se você quer ajudar o projeto, você pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário, e engajamento ajuda bastante. O Pedro, ele é doutor em Economia pelo CAEM, no Ceará, tem pós-doutorado pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e é atualmente professor visitante da UFABC. Pedrão, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar aí falando com você mais uma vez, meu caro. E é isso. Dizer que está tudo bem meio que de praxe, mas na conjuntura é difícil alguém falar que está tudo bem, né? Algumas partes estão boas, outras partes nem tanto. Não é certamente um momento difícil. E, cara, uma coisa que eu já queria começar comentando, eu estava dando uma olhada nas tuas publicações aí, nos teus artigos que você está fazendo. Cara, você tem 4 artigos produzidos esse ano, assim, lançados em 2020. E você tem um canal no YouTube ainda. Aliás, pessoal, segue lá o Pedro, se inscreve no canal do Pedro no YouTube, com conteúdo constante, fazendo vlog, né? Eu fiz vlog durante alguns meses. Vlog dá trabalho, você tem que preparar uma pautinha ali, ter um esforço. Cara, como é que você consegue manter uma produtividade tão alta na pandemia com uma criança pequena ainda? Então, a gente vai entrar na discussão de patriarcado, né? Infelizmente, eu tenho uma super esposa aí, um beijo para minha digníssima Carla Marins, que é professora da USP na área de saúde da mulher. E o meu garotinho tem 1 ano e 6 meses e ela, obviamente, toma conta das fases de desenvolvimento, porque, inclusive, é a área que ela estuda. Assim sendo, ela é primordial nesse processo, é a protagonista do processo de criação, e eu acabei ficando com o shadow ou com um tempozinho extra para poder me dedicar. Então, o que eu reparei é que, se a gente for analisar em termos Uma barganha de vocês, isso. Numa barganha de Nest, né, quando a gente vai fazer esse jogo aí de dinâmica, de quem vai colocar mais esforço em quê, acaba que, por esse período de conjuntura, todo mundo em casa, os homens estão levando muita vantagem assim, na média, e eu não posso dizer no teu caso, mas no meu caso, o tempo disponível para fazer outras atividades do que não só atividades domésticas tem aumentado, e em contrapartida, obviamente, no caso dela, a parte análoga à contrária é verdadeira. Então, ela está muito mais dedicada aí nas fases de desenvolvimento do meu filho, e eu, de outra forma, fico com essa incumbência aí de tentar buscar aí os recursos aí oriundos das trocas voluntárias na economia. Então, portanto, falando em português mais claro, ela tem ficado mais com a incumbência de cuidar da criancinha, enquanto eu tenho tido um pouco mais de liberdade. Eu não sei se isso aí é teu... Acho que você não tem filho ainda, não, né? Cara, não tenho filho, então a dinâmica é outra. Então, meio a meio. Então, e eu ainda tenho a minha sogra aqui, então eu estou super bem assistido nesse sentido. Eu não sei se todo mundo pode falar nesse mesmo prisma que eu, mas eu tenho notado que as mulheres com quem eu converso, a demanda em cima delas tem sido duplamente maior, porque o que parece, não se tirou a pressão do trabalho, a pressão em casa aumentou muito. Então, algumas dúvidas que eu tenho em casa é devido a esse tipo de barganha, que obviamente é muito injusta para as mulheres, mas tem uma questão aí biológica nessa fase, né, que ela que amamenta o meu garotinho. Então, eu não consigo assumir esse papel. Isso faz com que as trocas lá em casa não tenham sido simétricas, infelizmente. Então, mas você consegue... Cara, mesmo assim, 1 ano e 6 meses, teu filho já tá andando, né? Ele deve entrar no quarto, você deve ter uma alocação de tempo ali, né, dividida. Você acha que aumentou o tempo para trabalhar com a pandemia? Então, para a gente que é professor, cara, facilitou um pouco, e aí você acaba entrando nessa dinâmica, você acaba se aperfeiçoando em métodos de trabalho que favorecem essa etapa de publicação. Acho que todo mundo que tem esse sonho aí de querer entrar na vida acadêmica, acha que é uma vida super glamurosa. Vou falar um palavrão aqui que é de praxe, porra nenhuma, não tem nada de glamour, você não é um cara que vai ser o cara mais sociável do mundo. Geralmente, o nosso trabalho é um trabalho que é feito entre 4 paredes, é um trabalho solitário, mas de cooperação, só que essa cooperação ela não é feita de forma síncrona, né?
Então, as atividades de sala de aula que você consegue tocar pela essa dinâmica de uma videoconferência, de uma aula, de um Zoom, de um meeting da vida, associado, por exemplo, a você começar a pegar técnicas de gravação, fazer das suas próprias aulas um material que você possa divulgar nas suas mídias sociais, facilita um pouco. E aí você acaba melhorando nessa dinâmica. Então, eu vejo que, para quem é professor pesquisador, e isso acaba sendo uma vantagem, e tem o fato também do tempo de deslocamento, né? Eu aqui em São Paulo, eu vim do Rio, era professor na UERJ, e aí eu sempre sofri um deslocamento interessante, assim, mais ou menos 40, 50 minutos para o meu trabalho. Aqui em São Paulo, meu deslocamento era um pouco maior, porque eu trabalho na Federal da ABC, um deslocamento importante de 1 hora. Então, quando você tira esse deslocamento da equação, facilita ainda mais. Uhum. E a gente ela tem uma vantagem que não precisa estar o tempo todo bonito, né? Terno, gravata. Mesmo tentando fica difícil, mas entendi, difícil. A roupa, né? Você não precisa se preocupar muito com o seu dress code, a gente tem um pouco mais de liberdade. Então, isso alia facilidade mais na carreira do docente. Mas está aí um bom tema, investigar a desigualdade social através de índices de produtividade acadêmicos entre colegas de departamento, mas com gêneros diferentes. Provavelmente vai ter algum resultado. É triste saber disso, mas provavelmente vai ter um resultado. Acho que mudou para todo mundo. O começo foi bem complicado, né? Tem toda essa pressão da doença, familiar ficando doente, no meu caso. Mas acho que a gente aprendeu a lidar com isso e a gente sofreu muito menos que em outras profissões, né? Pois é. Essa questão de familiar ficar doente e a pressão psicológica da doença, acho que é o principal fator, ao mesmo tempo que a gente consegue se proteger mais do que outras profissões, né? Então, esse é um fato, né? A gente reduz menos a nossa produtividade, isso é um ponto interessante, porém, a gente está falando de um ensino superior, né? A gente não está falando de criancinhas, né? Então, quando a gente fala de ensino, é complicado você falar, por exemplo, numa dinâmica entre professor de ensino superior, às vezes de uma pós-graduação, como é o meu caso, do que professores de ensino básico, por exemplo, cuja demanda é completamente diferente. Então, para não tirar ele do nosso contexto, a gente está contextualizando dentro de um nicho muito específico de ensino, né? E uma disciplina muito específica também, né? Que a gente trabalha com uma disciplina cuja praxis não é tão importante. Acho que a única coisa que eu ensinei para os meus moleques é dar não é gravata, mesmo assim, acho que agora os caras estão abolindo essa questão da gravata, e a anotação polonesa na 12C, né? Que o moleque entra, aperta 12 mais 4, não sai nada, e você tem que ensinar, não, meu querido, isso aqui é anotação polonesa, pelo método de pilha. Aí você ensina para o moleque, é isso que ele te ensina de praxis. A gente não tem laboratório, não tem hospital, não tem residência, não tem nada. Então isso facilita um pouco. Pedro, e qual é do canal no YouTube? Porque você tinha esse canal para postar aulas e agora você começou a fazer vlog. Como é que é? Qual que é a ideia do canal aí? Então, o canal no YouTube ele surge quando eu era professor da UERJ. A gente enfrentou uma greve muito, muito importante lá em 2015. E aí, fiquei 4 meses sem receber, junto com a minha esposa, e aí eu fiquei pensando como que eu poderia não me comprometer muito com o deslocamento, num sentido de que eu estava achando, inclusive, que a própria universidade poderia fechar. E aí eu comecei a postar minhas aulas online, então, para facilitar o acesso dos alunos, que também parece que alguns recebiam um auxílio, e aí o auxílio passagem tinha algum problema. Então, imagina, você entra numa sala de aula cuja recomendação não dá presença, porque tem aluno que falta, mas as aulas têm que acontecer. Então, eu meio que já conheci esse método da pandemia. Então, foi assim que eu criei lá em 2014, 2015. Aí começam a colocar as aulas. Então, o vídeo mais acessado no meu canal hoje é o meu primeiro vídeo falando sobre uma disciplina de microeconomia que eu coloquei lá, que é sobre, se não me engano, demanda marshalliana. Depois eu faço o vídeo. É bem legal. Eu faço a discussão sobre demanda rixiana. E, ao mesmo tempo, com essa prática de você ficar gravando aula, você perde um pouco essa inibição de colocar a sua cara, né, na internet. Então, ao mesmo tempo que muita gente tem vontade de falar, mas fica um pouco acanhado, porque talvez não tenha muita prática, às vezes fica muito com medo dos haters, né, que é uma coisa que é relevante hoje em dia no mundo, né? Tudo que você fala, você pode correr o risco de ser, entre aspas, cancelado, e às vezes as pessoas não gostam de emitir opinião.
como eu estou fazendo isso desde 2015, 2016, a minha opinião ela vai flutuando ao longo desse processo. Então, em 2015, a gente estava falando do auge do período do impeachment, estava entrando ali pós-governo Dilma, e eu tinha uma opinião formada sobre esse processo, sobre o que culminou. Depois tem o governo Temer, que tem várias leituras. A minha leitura econômica, inclusive, é uma leitura positiva do governo Temer. E a gente chega o governo Bolsonaro, que já é uma outra leitura do que está acontecendo. Então, isso acaba dando para a gente que trabalha com aula, produção de conteúdo focado em sala de aula, você gera um ganho de escala em outras áreas. E aí acabou culminando aí com essa produção de conteúdo mais em caráter político-econômico. E se você reparar, não é o meu carro-chefe. A minha pesquisa não é em economia política. A minha pesquisa se eu fosse definir, métodos quantitativos aplicados. Por quê? Porque eu acho que quando a gente emite alguma coisa, a gente não pode também emitir uma opinião baseada, obviamente, no achismo, tem um componente técnico, mas se eu fosse focar só no meu ambiente de trabalho, eu não colocaria de graça disponível para todo mundo. Então, eu tento fazer uma dosagem. Eu coloco um viés técnico, na minha opinião, mas eu não exponho o material que eu trabalho, ou seja, as minhas pesquisas, eu não abro tudo ali. Eu coloco algumas opiniões, então, num caráter de tentar democratizar o acesso. Não estou querendo dizer que eu faço uma pesquisa de ponta, mas é uma pesquisa que visa, obviamente, fazer uma discussão dentro do mainstream econômico, e eu tento dar um acesso para essa galera. Eu acho que eu comecei a fazer isso porque eu tenho a impressão que daqui 10 anos todo mundo vai estar fazendo isso. Mandatoriamente, entendeu? De algum jeito, o nicho pode ser diferente, o público, mas todo acadêmico vai estar tendo que ter esse tipo de produção. Então, eu acho que, e como tem algumas vantagens de ser first mover, e não tem muita gente fazendo, eu acho que é o caminho. Não sei, talvez eu esteja me enganando. Não, eu acho que tu está falando uma posição muito boa, porque qual era o movimento do economista para ganhar alguma notoriedade, né? Geralmente ele se colocava como algum comentarista em alguma emissora ou algum canal de mídia, que não era ele que patrocinava, ou então ele tinha alguma notoriedade com base no seu cargo. Dificilmente um professor recebia essa notoriedade, mas quem recebia muito era, de repente, alguém que exercia algum cargo político e técnico dentro de algum quadro importante. No entanto, a gente começa a observar que o mundo, o perfil não é esse, e alguns quadros técnicos relevantes têm ganhado muita notoriedade na discussão política. Eu vou dar um exemplo aqui, um cara que é relevante nesse sentido é o Cláudio Ferraz, que trabalha com esse tema, e aí ele tem sorte, porque ele trabalha com o tema de economia política e escreve e publica no mainstream, ele tem uma boa inserção nas duas pontas. Ele tem um tema, tem a metodologia e tem uma produção relevante sobre essa discussão. E também uma visão muito progressista, né? Quando você acompanha as opiniões dele, ele claramente tem uma visão progressista, ou seja, ele tem ali uma confluência de fatores que fazem com que seja muito popular o que ele coloca, ou seja, tem ali vários aspectos. Tem outros colegas também que conseguiram isso, também pelo viés político. Eu trabalhei lá na UERJ com Elias Jabbour, e é um cara assim, que produzia muito sobre China, do ponto de vista acadêmico, ele produz coisas relevantes sobre China, mas também, obviamente, por conta dessa discussão China no mundo, né? Mas por um potencial antagonismo em relação a uma agenda do Trump, cara, também foi alçado a uma discussão super relevante. Então, eu vejo isso, eu vejo com ótimos olhos essa inserção, vejo os bons colegas entrando nisso, e eu acho que você está certo. Provavelmente vai ser alguma coisa meio que mandatória, e daqui a pouco devem abrir no Lattes produção de vlog e contagem de inscritos lá para você colocar no seu Lattes como produção relevante. Provável. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa voltada para a extensão. Então, se você lê extensão, você está jogando para a comunidade algo que a gente produzia muito internamente. E é uma das formas da gente também tentar fornecer algum conteúdo que fuja, por exemplo, dessa galera de YouTubers sem muita solidez, né? Vou dar um exemplo: terraplanismo, aí tem uma rapaziada aí de escola austríaca aí também, tem uma rapaziada
anarcocapitalista, tem uma galera que mexe com um público enorme de trade, então que não tem muito Mas eu acho que é um pouco esse o desafio, quer dizer, eu também enxergo isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, como uma extensão do meu trabalho de professor, meu trabalho de pesquisador ou de consultor. Quer dizer, inclusive o difícil é exatamente colocar o limite. Quer dizer, qual que é o limite de tentar ser popular? Pô, posso fazer um comentário onde, por exemplo, estava um pouco... Ontem foi dia 10 de novembro, eu estava um pouco estressado com essa história da vacina. A vontade que dá é abrir a câmera, né, e falar meia dúzia de groselhas. Mas é difícil um pouco entender o que esse não é o meu trabalho, não é isso que eu quero vender, entendeu? Eu quero mostrar as pesquisas, então estou chamando uns colegas jovens aqui que estão com as pesquisas, a gente vai falar sobre os seus trabalhos, para tentar mostrar para as pessoas o que está sendo feito na academia, tudo. Eu sei que isso não é tão charmoso quanto eu ligar a câmera e falar, olha... mas eu acho que o que a gente tem de melhor para passar, né? Isso aí. Quem sabe um dia isso muda, isso fica interessante, como hoje os filósofos são pops, né? Então, a história de um filósofo ser pop é porque a filosofia, se a gente for para pensar, dá para dizer que ela é a ciência do resíduo? É meio complicado, mas é uma ciência que lida com um padrão epistemológico um pouco diferente, né? Você não precisa validar todas as suas hipóteses através de testes muito robustos. Então, isso permite um range, né? Uma ampliação dos seus argumentos, do seu debate muito bom. E, obviamente, é um trabalho mais de filosofia da ciência, né? De você dizer um pouquinho sobre a história da filosofia e enquadrar seus argumentos dentro desse contexto, do que de um teste empírico como é o nosso, né? Que é uma ciência que é soft, mas tem alguns testes ali para você mais ou menos abalizar a sua opinião. Então, a gente não tem, do ponto de vista de uma amarra epistemológica da ciência econômica, o direito de falar sobre tudo, porque basicamente você estaria fugindo muito sobre o espectro do que a gente estuda. Eu acho que eu, como você, a gente trabalhou muito em cima de um eixo através de um sistema de trocas voluntárias, e a partir daí, desse mundo sem atrito, se a gente fosse fazer uma analogia com a física, a gente vai incorporando falhas de mercado, assimetria de informações e questões relevantes, que vão tornando a coisa mais prática. A gente não tem a capacidade de arbitrar sobre tudo. Quando a gente vê algumas notícias, né, como a questão da vacina, a nossa opinião é uma coisa, a questão técnica é outra, diferente. E a minha opinião é tão relevante quanto a de qualquer pessoa, né? Ou seja, isso nenhuma. Então, assim, a gente não estudou sobre o assunto, e uma das coisas que eu observo, e aí uma leitura que eu recomendo para os seus assinantes, é o Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan. As primeiras versões do livro dele é engraçado, que é um livro totalmente esotérico. Ele fica discutindo por que aliens não existe, porque o terraplanismo na década de 90 era a questão da alienígena, assim, você ter outros mundos. E aí ele faz um paradoxo meio esquisito com religião, sobre outras pseudociências, como astrologia e tal, mas a melhor parte é o que ele escreve no pós-95 sobre a internet, né? E a era da ciência, mas aliada à desinformação, onde você cada vez mais é conectado à ciência. A gente está aqui porque alguém produziu esse conteúdo, mas a gente não faz a menor ideia de como que ele funciona. Esse sistema, esse sistema aqui de .com, que a gente consegue fazer essa nossa troca, alguém pesquisou, alguém produziu, algo relevante está aí, funcionando, e a gente não entende. E, ao mesmo tempo, a gente consegue dar a nossa opinião e pode chegar a muita gente. E aí o que a gente percebe que a ciência, ela não é fruto da evolução. A evolução não é fruto da ciência. E sim ao contrário, a gente evoluiu e produziu ciência. A gente não produziu ciência porque evoluiu. Assim sendo, não necessariamente a ciência vai ser intuitiva para todo mundo, cara. Vai ter coisa ali que o pessoal fala, porra, esse cara tá ficando maluco, tá falando uma coisa completamente esquisita, que não faz o menor sentido. No entanto, um exemplo, né, que eu já usei no meu vídeo. Por que a velocidade da luz é uma constante? Alguém vai falar, se eu estou num trem na velocidade da luz e eu ando nesse trem, eu estou andando acima da velocidade da luz em relação ao referencial. E aí, obviamente, a constante da velocidade da luz não é em relação a simplesmente uma velocidade, porque a velocidade
ela é mensurada em relação, obviamente, a uma observação, mas tem uma discussão aí sobre o que é velocidade, ou como que você faz essa mensuração, e a constante da velocidade da luz é o limite máximo entre aspas, desse deslocamento. E não é nada intuitivo. Não. Então, assim, e economia também não é intuitivo. O que eu acho ruim? Quando a gente tenta trazer algo intuitivo, mas que não foi testado. Então, a gente pode convencer muita gente a abraçar certas ideias que são lindas e intuitivas, mas que, do ponto de vista científico, infelizmente, não tem muita relevância. Mas isso é complicado, né? A gente acabou de falar dos filósofos pop, e eu vejo, sei lá, o Leandro Carnal, às vezes, que é um historiador, comentando conjuntura econômica no Jornal da Cultura, e eu super entendo ele comentando, né? Porque, tá lá, perguntaram, ele vai falar o que ele acha. Ele não tá incorreto. Mas, assim, tem até que ponto, né? Ele é o Leandro Carnal, o cara que entende de Shakespeare, entende de um monte de coisa super legal, né? E sabe comentar, que tem propriedade para isso, ou até que ponto ele tá lá e perguntaram uma pergunta para ele e acabou respondendo e dando uma opinião. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que as pessoas que dão um sinal, né, que formam opinião, misturou tudo. Quem é a pessoa que tem a capacidade de fazer isso? Quem está no quarto lá e resolveu abrir a câmera e cativou as pessoas porque tem alguma coisa de identificação e não necessariamente entende do assunto. É difícil separar isso, né? Na verdade, a gente entende muito esse problema porque a gente estuda, né, um pouco de teoria dos jogos. Existe uma coisa que pouca gente entende no sistema de trocas voluntárias, é que voluntariamente você pode se dar mal. Então, assim, te dar liberdade não necessariamente é uma verdade. Eu uso esse exemplo porque eu comecei a perder o cabelo cedo, né? E aí tinha uns amigos cabeludos, com cabelo feio pra cacete, me zoando. Eu falava, brother, liberdade não é... Você ter mais opção não é... Geralmente você maximiza a tua utilidade, não. Olha pra essa tua cara aí, esse corte de cabelo horroroso, tu vê que deu problema. E o exemplo típico é esse, né? Quando você tem uma assimetria informacional, a sinalização serve só para você tentar definir qual é o seu tipo para quem recebe, para o receptor da mensagem. Então, num jogo, que a gente chama aquele joguinho do caranguejo, né? De informação incompleta com assimetria informacional, onde emissor e receptor divergem sobre os canais de quem recebe, a própria opinião é mais relevante do que a mensagem. Então, assim, a sua opinião, a forma como que você se coloca, geralmente o principal e a mensagem é secundária. E a gente observa isso muito no fenômeno do populismo, né? Onde um líder populista e carismático, ele lidera com base no seu posicionamento e o argumento e as opiniões são formadas a partir da posição desse cara. Então, é uma coisa meio construída de trás para frente. Aí são vários exemplos que a gente pode brincar aqui, mas o exemplo, por exemplo, é a politização da vacina que você estava discutindo, da cloroquina, a questão da gente não encarar de frente essa doença, porque a gente é maricas e tudo mais. E se a gente observar quem lidera esse processo, eu vou recomendar também seus autores ver o novo filme do Borá, que é um filme engraçado, cara, é uma sátira que ele faz, mas o melhor sinal do filme, a melhor sinalização está nos momentos finais, onde ele aparece... Spoiler. Tá bom, spoiler. Ele aparece numa convenção republicana lá no meio de um gramado, a galera, os rednecks americanos tocando música country, e são lá os caras são super simpáticos com ele, recebem ele, e eu não sei até que ponto se isso é combinado ou não, mas tem uma parte interessante que a mensagem dos caras é essa mensagem, que a Clinton, a família Clinton, bebia sangue de fetos abortados, que a China produziu esse vírus e que não foi através de um morcego, que o vírus chinês ele veio para dizimar e acabar com o governo que é meio que quase enviado de Deus, que é o governo do Trump. Então, e a gente bebe dessa fonte. É engraçado a gente beber mais dessa fonte do que uma fonte dos nossos vizinhos da América Latina. Deve ter algum fator histórico que explique que não é esse nosso sistema de trocas voluntárias, mas me parece que o Brasil ele caminha muito por nesse sentido, né? Então, se a gente pegar o nosso líder populista, Bolsonaro, eu acho que ele consegue se comunicar bem com esse público e fazer com que o posicionamento dele seja mais importante do que a mensagem que ele emite. Em certo sentido,
Mas, ele desculpa, pode falar. o que me assusta é que não, ele não é o único, né? Quer dizer, Não. se você... E nem, tô nem querendo dizer que o populismo está por toda parte, mas meio que está também, né? Quem se opõe, não é porque tem uma crítica centrada ou menciona os pontos, né? Que esse populismo pode ser negativo, ou analisa friamente as políticas que o cara adotou ou deixou de adotar e toma uma conclusão de que o governo não é bom, sei lá o quê. Não, parece mais porque eu me identifico com outra pessoa, né? Então é muito louco isso. E aliás, fazendo gancho, você escreveu aqui um working paper esse ano junto do Ivan Fernandes, o Gustavo Fernandes e o Guilherme Fernandes, aliás, família Fernandes em alta aqui. Porra, cara, é horrível, horrível. Fazendo um adendo aqui, cara. Porra. Fernandes, Salvador. Porra. Vai ser Cara, difícil. eu tô puto com esse paper aí, porque Vai virar o Fernandes Herog. vai, é Fernandes Herol e assim, só não chamaram o pai porque eu acho que Eles são faltou. irmãos? Eu tô Não, perdendo agora. são irmãos. Caraca, não é mole não, mas é legal assim. Eu tô num grupo da família lá, eu virei primo. Tem que virar para participar desse artigo. Bom, vamos lá. Pode O ver. artigo se chama Ideology, Isolation and Death. An Analysis of the Effects of Bolsonarism in the COVID-19 Pandemic. Ou seja, qual que é o efeito Bolsonaro na crise do Covid? Isso aí foi um tema relevante, na verdade, começou com as minhas primeiras indagações sobre o processo da Covid. Então, comecei a acompanhar bem de perto a partir de março, fevereiro, março, os dados da Covid. Eu comecei a observar que, obviamente, havia uma contradição muito grande em relação à mensagem e ao que os fatos apresentavam. Mais uma vez, essa mensagem de sinalização. E aí, um dos Fernandes aí mexe muito com essa parte de administração, de discussão política da administração pública. É meu colega aqui da GV, né? Então, e o tema sobre blame avoidance, que é o seguinte, é aquilo que se caracteriza por um gestor ser teflonizado, né? O cara consegue, nada adere a ele, ou seja, tudo, a questão da accountability, ele passa ao lado. Tudo que acontece de ruim ele consegue escapar porque ele está dentro de um sistema de check and balances que ele consegue, não institucionalmente, mas ele consegue evadir da culpa. Então, o Bolsonaro, o tempo todo, ele fica nesse discurso para tentar fugir da responsabilização e da culpa de consequências indesejadas da Covid. Mas você acha que tem um limite para isso? Que eu sempre fico pensando assim, o cara esticou a corda, agora ele falou que vai ter um golpe, chega, não sei o que lá, agora ele chamou todo mundo de marica, agora... Então, eu fico pensando, será que tem alguma coisa que pode acontecer, a despeito de ter 162 mil mortes, um desemprego crescente e uma certa inação, essa é a opinião, claro, por parte das autoridades em geral, será que tem que acontecer alguma coisa para as pessoas falarem, não, peraí, isso passou o meu limite? Ou você realmente acha que não tem accountability nessa situação? Não, na verdade, do ponto de vista político, né, a nossa accountability é do ponto de vista político, né, não do ponto de vista de responsabilização da Constituição. Então, do ponto de vista político, a gente está lidando com opinião de eleitores, e a opinião de eleitores ela pode ser mensurada uma pesquisa de opinião pelo comportamento. Então, como que a gente mensura isso? Pegamos municípios que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, numa sinalização que ele é ultra-bolsonarista, ultra-direitista. Percentual de votos por município? Percentual de votos por municípios no primeiro turno. E observamos que existe um efeito causal desse voto na questão das taxas de mortalidade, inclusive quando a gente está controlando por um instrumento de do isolamento social. Então, a gente utiliza, inclusive, o isolamento social nesses municípios para tentar retirar um pouco desse peso da questão do bolsonarismo. Ou seja, tudo bem, o cara pode ter votado no Bolsonaro, mas se ele se isolar, ok. Então, controlar... Não, vamos explicar aqui, porque tem, enfim, estudantes estão assistindo. Legal. Qual que é o experimento? É um efeito fixo? O que você fez? Então, a gente está fazendo um painel com variável instrumental, aquele Ivy-Reg 2, né? Uma estimação de painel com variável instrumental. Qual que é o instrumento? O instrumento é voto no Bolsonaro e isolamento social. Então, a gente pega essas duas variáveis que, em tese, não são causadas por morte, mas isolamento tem uma questão endógena importante,
A gente quer ver o efeito do bolsonarismo em relação ao voto do Bolsonaro em relação então, à taxa de morte. mas vamos lá. Para quem não conhece, metodologia de variáveis instrumentais, você tem duas equações para explicar aqui. A primeira você quer explicar mortes por isolamento, é isso? Isolamento que afeta mortes. Isso, e aí afeta morte, voto no Bolsonaro afeta isolamento, e aí você... Então, quer dizer, a hipótese é que você só pode ter o isolamento afetando... Ou melhor, o bolsonarismo afetaria as mortes via impacto no isolamento, e não em outra coisa. Isso aí. Tá. E aí, um dos testes de robustez mais legais que a gente faz é utilizar votos no CR e no AS nas eleições de 2010 e 2014, porque aí a gente estaria pegando um público de direita e não simplesmente um público bolsonarista. E não tem efeito. E aí é sensacional, porque assim, o que a gente está pegando é um público que votou no Bolsonaro. E aí, qual é a mensagem que eu acho que é difícil você colocar no sistema de trocas voluntárias? Quem já leu a Bíblia sabe que Abraão tentou matar seu filho Jacó, e cada vez que ele ia lá subir no monte para matar o filho, mais a fé nele crescia. E aí é uma coisa que a gente tem, é uma falha heurística do nosso pensamento, que é quanto mais custo a gente tem, mais a gente espera a recompensa, mesmo isso sendo só um custo afundado, que a gente chama em economia de sunk cost. Uhum. Então, tudo que você passou por apoiar o Bolsonaro deveria ser um custo afundado e não ser relevante na sua ideia. Mas imagina o cara que apoiou o Bolsonaro, brigou com o filho, brigou com a mulher, perdeu o emprego, está aí com o dólar a quase R$6, a pandemia tomando conta, ele está totalmente complicado. Imagina se esse cara assume para si que ele está tomando a decisão errada. O custo de assumir isso é muito grande. Então, ele cria, nessa visão de economia comportamental, ele pode criar uma fuga ali da realidade no modelo de sinalização, não importa para onde o Bolsonaro apontar, ele está sempre apontando para o lado certo. Então, mesmo com sinalizações gerando um resultado esperado pior, ele pode achar que o Bolsonaro está sempre certo. E aí isso é muito legal. Eu nunca. Vocês modelam isso ou isso é uma coisa? Cara, então, eu modelo isso por aquele joguinho. Isso é muito legal. Eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado nisso. Bem legal. Então, tem aquele joguinho de sinalização, né? Onde você tem a simetria informacional. E aí, obviamente, pode ser um jogo só de 2 períodos, né? De 2 tomadas de decisão, ou um jogo infinito. E o que é o sinal aqui? O sinal é uma mensagem. E o que importa do sinal é como que o receptor captura. E aí eu posso colocar parâmetros que façam que a mensagem, mesmo apontando sempre para a pior direção, do ponto de vista de tomada de decisão, tem espaço para o receptor achar que ele é um cara do tipo bom e continuar votando. Quer dizer, a chance maior de ter um equilíbrio agregador, assim. Isso. Que o cara não consiga, pelo sinal, diferenciar se o sujeito é bom ou não. Então, quer dizer, o Bolsonaro pode falar assim, qualquer porcaria, ganhei do Dória na vacina. E o cara fica na dúvida se isso de fato significa que o Bolsonaro não está preocupado com a doença ou não, é um bom gestor ou não. Quer dizer, ele não consegue separar pelo sinal que ele recebe. Isso aí. E aí, nesse ponto de equilíbrio agregador, aí você poderia incorporar mais informações nesse modelo. Você pode dizer que, inclusive, quanto mais custo o cara tem nesse processo, mais ele coloca a fé de que o equilíbrio agregador é, de fato, o melhor para ele, né? O resultado ótimo. Que louco, né? Porque isso significa que eu posso dar um caminhão de informações, ou o que você está me dizendo é o seguinte, não adianta dar mais informação, não adianta explicar para as pessoas, porque elas não vão conseguir separar, pela informação, separar que o cara é bom ou ele é ruim, né? E tem um problema, né? Dependendo como você usa essa informação, você retroalimenta esse sentimento de que você tem que colocar mais fé nesse equilíbrio, porque você está empurrando mais custo para esse cara, né? Quando você liga no Jornal Nacional e você vê que, toda hora é desgraça, 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 o cara começa a pensar, não, cara, eu acho que tá tudo errado, tudo que eles falam tá errado, inclusive sinalizações, fazendo todo sentido, que não tem assimetria informacional, número de mortes, se a vacina da China é ruim, se causou mortes, os caras distorcem essa informação, porque se as outras estão erradas, essa aí provavelmente vai estar. É um comportamento típico de equilíbrio agregador mesmo, de questionar tudo. E aí se questiona, inclusive, a morte pela Coronavac, porque, se eu não me engano, foi uma morte de suicídio ou overdose de drogas, os caras já inventam a teoria da conspiração. Voto no Trump, outra teoria da conspiração. Então, você tem que tomar cuidado como você manda a mensagem. E eu acho que fortalecer esse mecanismo é fortalecer o Bolsonaro.
Então, quando você fortalece a mensagem sempre nesse sentido, você pode, inclusive, estar dizendo para o cara, ó, você tem mais custo, e ele não consegue interpretar esse custo como um custo afundado e botar mais peso e crenças ou beliefs dentro dessa sinalização e reforçar o apoio no tipo. Então, é uma mensagem abraônica lá, né, que vem lá da Bíblia, de que quanto mais custo você impõe à sua fé, quanto mais você testa a sua fé, mais você tenta reforçar essa crença. Não à toa que o Bolsonaro, inclusive, performa muito bem com o público neopentecostal, né? Então, a gente precisa entender esse processo, ao invés de, às vezes, agir como uma fonte de retroalimentação desse processo. A gente toma cuidado. Eu tô pensando aqui, quer dizer, eu não tô querendo ser o isentão, não, mas é que... Claro. E eu também tô pensando que isso vale um pouco pro público do Lula, né? Tipo, o Lula, vários escândalos, Petrobras, é o tesoureiro que é preso, da Dilma, é o marqueteiro que foi preso e contou que recebeu caixa 2, é apartamento, assim... E parece que nada que acontecer, quer dizer, inclusive tendo processo na justiça, primeira instância, segunda instância, nada que acontecer faz o cara pelo menos parar assim, puxa, esse cara não é bom pro país, né? Ou esse cara não é legal. É incrível isso, né? Quer dizer, a qualidade do sinal piorou tanto que não adianta os embargadores dizer, olha, o cara é corrupto, né? Tá aqui, ó, li aqui o processo que o juiz, que é, né, tem os seus viés, ele colocou, o cara é corrupto. Não adianta nada o mundo inteiro falar que o Bolsonaro tá indo pro lado errado. Né? Não adianta nada as pessoas, né, os cientistas dizerem que a condução da política de saúde agora está equivocada. Nada disso é suficiente para fazer o cara separar, né, os tipos de acordo com o sinal que ele recebe. Isso se aplica... eu acho que a gente está capturando o fenômeno do populismo, né? No caso, a gente está discutindo muito esse fenômeno do populismo, mas é um populismo mítico, né? A invenção de um mito, não importa qual aspecto você esteja, você está colocando uma crença muito grande em cima de uma pessoa que é falha e, obviamente, comete erros, mas você fica cego nessa sinalização. E agora a gente está observando esse processo literalmente matar as pessoas, né? Porque você tem uma mensagem que é contra algo que é científico e que não cabe debate. E essa é uma das coisas que eu abordo, que é a discussão econômica e por que o Trump escorregou. Eu acho que o Trump escorregou porque ele quis utilizar essa visão anti-establishment, de negação, que ele usa na economia para gerar um crescimento baseado num déficit sustentável na questão da doença. E o Bolsonaro cai pelo mesmo caminho. Então, os aspectos econômicos deles são muito iguais, eles tentam buscar atalhos que já foram tentados pelos seus sucessores e deu errado, mas é um comportamento de maverick, de outsider, né? Um cara que tenta buscar uma solução, entre aspas, inédita, mas que já foi testada várias vezes e deu errado. E quando ele aplica isso na saúde, meu amigo, isso mostra como que a economia falha, né? Porque a economia absorve essas mensagens e vem alguém querendo tentar defender. Na saúde, cara, os caras buscam médicos para tentar defender, aparece um maluco ou outro, ou uma doida ou outra que vem defender, mas o mainstream todo fala, meu irmão, isso está errado. Isso não faz sentido. Então... Não, porque a métrica é gente morta, né? Quer dizer, é diferente eu falar assim, o Trump construiu uma linha de argumentação contra a China, que vai ter gente na academia que vai apoiar essa linha de argumentação, e ele entregar, se a gente lembrar até 2019, a economia americana estava perto do pleno emprego. Então ele tinha uma narrativa ali condizente. Super emprego, né? Para mim estava em superaquecimento, né? Perfeito. Emprego, Então quer dizer, a economia estava indo bem e a narrativa contra a China tem seus adeptos, não dá para dizer que é errada, né? Pode discordar ou não, mas não dá para dizer que é errada. Agora, quando você passa isso para a saúde, é o vizinho morrendo, é a tia, quer dizer, não tem. E eu acho que a autoridade do médico ela é um pouco mais forte, né? Não adianta você achar 2 médicos malucos que vai suportar a tua ideia da cloroquina ou sei lá o quê, porque você tem. Na medicina funciona melhor essa coisa do consenso, das entidades, etc. Então, é o que eu acho que depõe muito contra a ciência econômica, porque a gente consegue dar voz aos cloroquiners da economia e a gente precisa ser mais cético, né? Eu acho que a nossa ciência está permitindo, principalmente no Brasil, um debate muito dúbio. Eu acho que lá fora, quando a gente pega os principais periódicos de referência, a gente pega pelo menos os top 10 aí de publicação, não dá voz a esse tipo de experimentação. Por mais que você crie uma linha
narrativa interessante, como ali a narrativa contra a China, epistemologicamente, qual foi o teste que foi feito que dá suporte a isso? Tem dado que dá? Não, aí vai se colocar, não tem dado para referendar, nem tem dado para refutar. Então, por enquanto, a gente vai usando. Não é bem assim, porque na saúde você só usa depois de testar a hipótese, né? Então, é um pouco complicado quando você compara as duas ciências e a gente percebe o porquê que a ciência da saúde, né? Aí eu incorporo médicos, enfermeiros, psicólogos, todo esse campo da saúde, acaba sendo mais respeitado do que a ciência econômica, né? Porque acaba que a ciência econômica no Brasil, principalmente, está abraçando uma visão aí que pode ser muito multilateral, né? Não, e tem uma pegada também da necessidade do debate a qualquer custo, entendeu? Então, sei lá, tem uma galera que acha que a Terra é plana, preciso botar para debater o cara da Terra é plana com o cara que não acha, como se as opiniões tivessem o mesmo peso. O cara que ele é heterodoxo, quero ser bem claro, do ponto de vista de metodológico, ele botar esse cara para debater com o cara que está lá tentando seguir enfim, as metodologias mais mainstream, também não tem muita conversa. Tá? Não é porque as conclusões do cara estão erradas e a do outro está certo, mas é porque as metodologias são tão diferentes que não tem papo, é outro mundo, né? E a gente trata isso publicamente com coisas iguais. Ou você acha que não? Então, eu acho que publicamente a gente trata igual por uma necessidade de ser cortês, tá? Mas do ponto de vista de ciência, eu acho que não tem isso, né? o caldo deveria ser mais grosso. Então, quando a gente fosse debater de forma pública, acho que a gente deveria mandar uma mensagem mais... Você acha mesmo? Não, eu tô dizendo assim, a questão, quando eu falar gente, eu tô falando a imprensa, sim, a opinião pública. A imprensa vai chamar lá o X, que é super heterodoxo, e plota uns gráficos de ponto lá, com o Y, que é o cara do mainstream, publica na top 10 de revista, que tá lá fazendo esse prêmio de campo, super complicado, e põe esses caras como se eles fossem academicamente equivalentes, entendeu? Isso, Independente das conclusões, pessoal. Eu tô aqui defendendo política monetária de um jeito ou de outro, não é esse meu ponto. Isso é puramente metodológico. Eu entendi. A questão que eu acho que no Brasil, isso vai para além da metodologia. Eu acho que a metodologia vira endógena. Eu abraço a metodologia que sustenta a minha ideia e não o contrário. E não eu aplico a melhor metodologia para ver se a minha ideia é sustentável. Então, a gente aqui utiliza a metodologia meio que para atacar o outro e não para testar as nossas próprias ideias. Então, assim, num debate entre heterodoxos, eu acho que assim, o heterodoxo é o cara super relevante, porque na verdade ele tem que estar testando as minhas hipóteses, ele tem que estar pegando as minhas hipóteses e falar, meu irmão, essa merda não funciona, usa o meu método. Qual o problema? Ele pega e fica testando outras hipóteses heterodoxas e não entra e não quer fazer a contribuição relevante que ele tem para o mainstream, que é assim que a ciência evolui. Porque o mainstream importa, né? Porque o cientista vem com uma ideia heterodoxa e ele quer negar aquele paradigma, e não que funcione em dois paradigmas ou multiparadigmas paralelos, que não faz o menor sentido. Então, enquanto tem eu e você discutindo uma coisa, a gente tem duas opiniões divergentes, um tem que testar a hipótese do outro. Não adianta eu falar, não, acho que sua hipótese é relevante também, e vamos caminhar os dois nas nossas carreiras com hipóteses antagônicas, e eu acho que é isso. Não, para mim, infelizmente, eu já dei aula de ciência econômica, né, de epistemologia da ciência, né, técnicas de pesquisa. E eu acho que a parte relevante é isso, é você mostrar para o cara que quanto mais você conhece de um assunto, mais você tem a capacidade de contribuir, mas testando as hipóteses desse assunto com metodologias que sejam amplamente utilizáveis, para você poder dar contribuição relevante ao corpo da ciência. Você quer a ciência não é sectária, não é porque você é branco, japonês, índio, indiano, votou no Lula, votou no Bolsonaro, que você pode divergir em opiniões científicas, não. Acho que todo mundo tem que confluir para uma mesma opinião. Então, eu vejo que o Brasil abraçou esse multilateralismo econômico de uma forma nas universidades para evitar o debate, porque eu acho que a gente tem que conviver, e aí acho que o debate estava sendo muito ríspido em um determinado momento, e aí se divergiu e aceita-se isso como tudo bem, só que isso acaba levando a hipóteses e testes que são ultrapassados, né? Então, hoje a gente está testando aí, outra vez, flertando muito com o populismo fiscal, principalmente, com o abismo fiscal importante, inclusive há quem defenda que não tem efeito inflacionário,
que a inflação é algo ultrapassado, e eu estou falando desde abril que, cara, vai aparecer inflação, não tem como, porque você está sustentando política pública com déficit, isso não faz o menor sentido. Né? Dentro da economia, né? Num sistema fora do sistema de trocas voluntárias, tipo o americano, se você não usa o dólar, o Oriente Médio não vende petróleo em dólar. Eu vou lá, invado o teu país, eu paro de vender arma, é uma coisa. Agora, o real não, ele não tem esse poder, né, de sustentar, ser sustentado do ponto de vista sem uma âncora fiscal. Eu também fiz no começo de abril eu fiz um vídeo reagindo a Mônica de Bolle, alguma coisa assim, em que a Mônica falava, tem que jogar um caminhão de dinheiro na economia para fazer política contracíclica, porque não vai gerar inflação. Foi, calma aí. Primeiro, depende da natureza do choque, é um choque de demanda e de oferta. Segundo, falar que não vai gerar inflação, a questão é, a gente aceita a inflação que vai acontecer ou não? É uma decisão de preferência. O que é pior, né? O que é pior. O que é pior, exatamente. Agora, falar que não vai ter inflação, calma aí. Você tá jogando búzios aqui, porque a gente não sabia até então como seria a reação, né? Pois é, e esse é um ponto fundamental, que a inflação talvez seja o fenômeno monetário que mais afeta os mais pobres, né? E uma das coisas boas de economia é que a política monetária, ela cada vez mais é amarrada. Se você faz merda na política monetária, aparece rápido, ao contrário da política fiscal, que demora para ter resultado, demora para você ter uma avaliação. Então, quando a gente vê o dólar partindo de 4 para 6, cara, já era sinal que alguma coisa deu errado, porque você precisa de uma sintonia muito fina de taxa de juros, de âncora fiscal, e essa âncora cambial era super importante para você manter investimentos no país. Imagina o cara que decidiu investir no Brasil a dólar 1,80, investimento de longa maturação. Esse cara botou 10 bilhões de dólares aqui numa matriz produtiva e tinha um fluxo de caixa em real a dólar 1,80. Depois de 10 anos, esse cara vê esse fluxo de caixa cair para 1/6 do que ele tinha. Quando que esse cara vai pensar em investir no Brasil de novo? E assim, e cada vez mais um ambiente inóspito para negócio. Então, falar que a âncora cambial, tem uns caras que debatiam a responsabilidade cambial, e aí tinha o câmbio de pleno emprego, o câmbio de equilíbrio. Assim, é muito complicado você abraçar certas teses, por mais que você seja um cara popular e um cara, às vezes, com relevância na academia, mas você é relevante pelas teorias que você já defendeu. Defender novas teorias é como se você deveria ser tido como um iniciante. Ó. Você está vindo com esse teu papo aí, vamos testar isso aí. E no Brasil, infelizmente, a gente tem abraçado de forma muito aberta o heterodoxismo, ou seja, um espectro muito grande de tipos de política. Isso tem custado muito para o Brasil. Acho que a gente estava num caminho muito bom até 2010, 2011. Abraçamos uma discricionalidade importante em 2008 e 2009, e esses gatilhos ou esses fusíveis eram para ter sido desligados ao longo desse processo. Então, 2012, 2013, 2014, você ia desligando aos poucos esses gatilhos e impondo reformas, porque você tinha aí um processo importante para ser enfrentado, né? Só que não, você não só mantém esses gatilhos, como avança o processo e tenta romper de uma hora para outra, e aí gerou aí eu acho que se a gente avaliar, hoje o Brasil tem a maior perda econômica da sua história, né? Volta para o ano de 2007 ou 2006 em termos de PIB per capita em dólar, e a gente deixa a posição de 6ª economia do mundo em 2011 e agora estamos indo para a 12ª. Seremos ultrapassados pelo Reino Unido, Itália, Coreia do Sul e Canadá. Então, assim... PIB total, né? Não per capita. PIB per capita, sim. Não, sim. A gente não saiu da crise de 2015 ainda, né? Não, o que eu acho que em PIB per capita a gente volta para o ano de 2007. Volta para o ano de 2007. Então a gente perdeu 12 anos, 13 anos aí no processo de agregação de valor. Quando a gente pega em termos de tamanho econômico em dólar, dolarizado essa conta, a gente cai de 6º para 12º. Isso mostra o custo que a gente está enfrentando dessas tomadas de decisões ruins que não tem experimentação. Então é isso, é você chegar para um paciente e falar, bota você na mão do João de Deus para cuidar do teu rim. É o que a gente tem testado aí ao longo desse processo econômico, com gente com baixíssima experimentação e mesmo pessoas com bom nome de mercado, do ponto de vista de teoria, os caras são muito fracos, ou teorias muito obsoletas, coisas que já foram ultrapassadas na década de 70.
Então, a gente tem aí uma experimentação, entre aspas, aí de uma visão que a gente poderia dizer novo-clássica, né? Pensando em incentivos, mas muito presa numa visão do Friedman lá da década de 70, uma economia que funcionava de uma forma e facilmente você resolveria certos gargalos e, infelizmente, não é verdade. Então... E também tem a galera querendo reviver o Geisel sempre, né? Tem os dois lados, tem os dois lados. Segundo o PND, já estamos no 25º PND. Então, tá muito complicado. Então, eu não gosto eu acho que, como você, ou como muitos economistas, falar de macroeconomia no Brasil é muito ruim, porque você tem um problema aí de causalidade devido à agregação muito complicado. Então, muita gente abandona dados, vai para a parte de modelagem estrutural, trabalha aí com modelos de DSGE, ou modelos de dinâmica modelada, porque quando ele vai de modelagem, quando ele vai para dados, ele não consegue falar de causalidade alguma. E muita gente abraça painel, eu estou falando de políticas globais. Então fica esse vazio para o Brasil de avaliação de política e por que tem esse vazio? Publicar o tema do Brasil não é muito relevante, porque o Brasil cada vez vai perdendo espaço na economia global, os dados são uma porcaria, e 3, dependendo para onde você queira levar a argumentação, o seu paper não vai ser um paper popular. Então, acaba que você não tem um grande macroeconomista, né, de economia brasileira. Né? Se você vai pensar, quem é o cara que sempre falou sobre a economia brasileira? Não tem. A micro aplicada evoluiu muito mais, é a minha opinião, acho, nos últimos anos, em termos de estrutura científica mesmo, do que a macro, né? Embora a macro, eu costumava brincar, eu lembro que quando eu fiz mestrado lá em 2009, eu lembro que o professor de micro estava na sala e falava assim, a macro morreu. E parecia mesmo que a macro tinha morrido, né? Que, tá tudo bem encaixado aqui, a gente tá com um superávit primário ok, então parece que daqui para frente é meio que só manter assim e vamos discutir as políticas micro que funcionam mais, que vão melhorar o país. Aí, aí veio, né, o fenômeno Dilma e a macro renasceu e a gente tá aqui com as nossas ferramentas de micro sem conseguir fazer nada para avaliar essa macro, né? Então... na verdade, assim, não é que a gente não consiga fazer nada para avaliar. A avaliação acaba sendo meio que relevante e acaba que, às vezes, é avaliada com viés que não é o viés epistemológico correto, né? Então, sim, tá muito complicado, tá bem complexo. Acho que a gente teve uma boa chance de consertar isso com o Temer. Acho que o Temer colocou ali ideias que já eram defendidas as próprias reformas do Temer eram defendidas num pacote aí que o Levy implementou em 2015 e que, na realidade, hoje a gente enfrenta, na verdade, um problema de ciclo político, um ciclo eleitoral. Então, a gente ressuscitou a macro mais por conta do livro do Persson e Tabellini do que passa para a galera. O livro do Persson e Tabellini hoje é mais importante para a gente falar de política econômica do que o livro do Blanchard, o livro do Barro, ou o livro do Homer. Sim, porque meio que todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Não é um problema de conceito. Você tem um déficit absurdo, você tem os gastos estão todos amarrados, você vai precisar mexer nisso, você até conseguir investir para entrar capital no país, para não precisar tributar mais. Você vai ter que se livrar disso, né? Ninguém tem dúvida disso. A questão é, alguém tem que ir lá e fazer, né? Pois é. E para finalizar, o Renan, eu acho que a gente tem que passar um recado de que a macroeconomia ou a economia, ela não é o determinante de um crescimento de um país, ela é o frame, né? Ela meio que dá o molde, né? O que você pode fazer? Então, a gente define um conjuntinho de regras que devem ser respeitadas, mas o que define o longo prazo, e aí tem modelos econômicos que pegam, né, esses modelos de desenvolvimento endógeno, que é investimento maciço em educação e educação de base. Então, você tem caras da micro e caras da macro falando a mesma coisa, que é importante, né? O cara da micro fala, você tem que desenvolver tecnologia. E aí o cara fala, o melhor investimento para a produção de tecnologia é na base, porque você gera aumento produtivo muito grande, então você vai formar mão de obra mais bem capacitada para enfrentar os problemas ou resolver problemas novos de avanço tecnológico. E o Brasil nunca optou por essa solução de investimento maciço em formação básica. A gente sempre buscou criar atalhos, porque os atalhos são que são visíveis, né? Então, o que é visível? Você produzir um super laboratório tecnológico que gera algumas pesquisas relevantes,
ou você investir maciçamente em educação básica, pré-escola e ensino básico, você produzir uma galera que pensa, que lê, entende, você tem uma população ali que tem uma massa crítica interessante, mas que só vai gerar resultado daqui a 5, 10 anos. Então, assim... Eu acho que até pior que isso, cara. Se a grana fosse para laboratório de alta tecnologia, beleza. Mas não é isso. Quer dizer, é o subsídio pro frigorífico, é o aumento pro pessoal lá de Brasília. É assim que a gente gasta o dinheiro, entendeu? Sim, eu tô fazendo assim, eu tô falando como se os bons lados da coisa, o que tem ganhado, né? Na verdade, o que você me falou nem isso os caras estão sendo feitos. Não é. Eu concordo A questão é outra. Vem aluno perguntar para mim, professor, mas você não acha que a gente podia fazer um projeto, uma política industrial para proteger aqui um grupo? Aí esse grupo tem lá economias de escala, ele se torna produtivo, aí ele ganha espaço, igual a China fez. Você fala, cara, tem um ponto fundamental aqui. Meu ponto é economia política. Qual é o ponto de economia política? Eu sou uma empresa, eu recebo o subsídio. O BNDES me deu subsídio. Beleza. Aí o que eu penso? Eu penso assim, vou usar essa grana e vou investir e me tornar produtivo? Caramba! Eu penso assim, se veio hoje, eu vou pegar aqui e comprar uma galera aí para me ajudar, e que esse dinheiro vai ficar vindo para sempre, entendeu? Não adianta nada tu dar o dinheiro para a empresa. Um paper que eu fiz, que aí eu estou revisitando ele, super interessante, é sobre o papel do BNDES com a mudança da TLP para a TJLP. E aí eu mostro que o BNDES ele é uma fonte de substituição de investimento e nunca de geração ou de fomentadora de novos investimentos. Isso você pode utilizar... Isso antes da TLP ou mesmo depois? Não, antes da TLP. Depois da TLP, ele perde todo o seu papel. Ele inclusive, perde o papel de substituição de fonte de financiamento, que ele passa a ser uma fonte de financiamento não mais subsidiada, né? Que impõe o custo de divergência da política monetária para o Tesouro, né? Agora ele impõe se a inflação for ruim, quem vai pagar é o tomador de empréstimo. Vamos lá, você tem um paper de 2017 falando que tinha um efeito crowding out do BNDES no mercado. O que é esse efeito crowding out e por que isso mudou com a nova regra? Quero saber se hoje o BNDES deixou de ser relevante. Então, o efeito crowding out é simplesmente você fazer um esvaziamento do investimento privado, né? Então, o BNDES, quando você pega as principais fontes de fomento no Brasil, até 2008 a bolsa era super relevante. A partir de 2008, um daqueles disjuntores que eu falei que foram ligados foi o BNDES. O BNDES assume esse protagonismo muito grande e, se a gente parar para a bolsa, são agentes descentralizados que tomam decisão entre investir ou não e tornar rentável e líquido bons investimentos. O BNDES não tem esse drive descentralizado, não tem esse drive financeiro. Ele pode, inclusive, ter um drive muito político, né, de direcionar esse investimento. Então, o que acabou acontecendo é que o BNDES ele não conseguiu fomentar novos investimentos. Ele simplesmente substitui o investimento de equity por débito, por liability. Então, eu fiz uma análise de causalidade, um vale painel, para 47 setores, e observei que o BNDES não causa novos investimentos via capital próprio. Ou seja, o próprio cara não quer nem ser sócio da empresa. Ele vende essa sociedade para o BNDES através do quê? Do débito. Eu continuo sendo sócio, mas eu não imponho restrições à utilização do meu capital. Então, o BNDES é uma ótima fonte, é uma fonte barata, de dívida, que não gera problema de governança na minha empresa, e eu não sou obrigado a gerar projetos novos. E mais que isso, né? Pelo que você está me dizendo, quer dizer, se o cara tivesse que captar esse dinheiro na bolsa, ou sei lá onde, ele ia ter que melhorar muito a governança dele para conseguir captar mais. Então, quer dizer, ao dar esse crédito subsidiado, e eu facilito a vida do cara, ele pode ter uma governança que é uma porcaria, né? Porque ele vai receber esse dinheiro de qualquer jeito. Pois é, e aí isso é um dos fatores que explica, por exemplo, o grande sucesso do Brasil até 2013, naquele crescimento que todo mundo indicava que era de... Lembra daquelas LOAs ou dos planos plurianuais, que o crescimento de estado estacionário no Brasil era 5,5% ao ano? Acho que você já era gente, já eu também, a gente lia isso e falava, caralho, o Brasil ficou rico. Então, o crescimento de estado estacionário do Brasil, todas as premissas de políticas públicas, de Olimpíada e Copa do Mundo, era 5,5% ao ano, dólar 1,8% e petróleo a 100 a 150 dólares o barril. Então, exportação de commodities, âncora cambial e crescimento. Acho que era essa a visão que o Brasil teria com um sistema de trocas favorável.
E aí o BNDES ele fala, ó, se é assim, vamos continuar reforçando esse processo. Então ele reforça esse processo através de escolhas de empresas amigas, né, campeões, campeões nacionais e tudo mais. E o que as empresas fazem? Exatamente esse processo. Ela não precisa se especializar em ser mais competitiva do ponto de vista econômico, ela precisa se especializar em ser mais competitiva do ponto de vista político. Então, sabe, e é uma tecnologia, cara, que é custosa, né? Porra, chega na hora da eleição, você tem que saber, ó, quanto que eu preciso colocar numa campanha, quanto que eu preciso colocar na outra para evitar isso. E você mede exatamente, né? Quer dizer, tem um Quando... departamento inteiro numa empresa grande construtora aí para fazer isso, né? E, brother, o que aconteceu quando você tirou esse mecanismo? Houve um vácuo e quem assumiu foi políticos sem uma estrutura partidária por trás. Claramente perdidos que vendiam ideias, mas não tinham uma estrutura. Então, assim, pode-se dizer que isso pode gerar um ganho no longo prazo, mas no curto prazo está tendo um custo relevante. Então... Quer dizer, a gente migrou do equilíbrio com a corrupção quase institucionalizada, com o uso do dinheiro público para retroalimentar a eleição, por equilíbrio de vácuo de poder, que assume as pessoas que conquistam mais pessoas com gogó. Né? Dado que você não tem mais estrutura econômica por trás, ou pelo menos não tinha, eu entendi o que você falou. Quer dizer, não parece que teve uma melhoria de Pareto aí, né? Então, era uma situação, eu ainda acho que a corrupção ela não é um fenômeno ruim per se, né? Eu acho que a corrupção ela sempre acontece quando você tem um ganho para ambas as partes. Ela é um sinal de que está dando uma coisa errada, né? Tem uma questão de gestão aí que está muito ruim. Mas ela não é o pior dos problemas, né? O que vem junto com ela que é ruim, né? Pois é. Quando ela se torna um mal, um problema que todos os drives de tomada de decisão são pensados nela, que aí sim é um problema muito grande, mas você consegue fazer política com um nível residual de corrupção. Quando você tenta zerar isso, isso pode ser pior, porque você tira, inclusive, certos incentivos que a corrupção gera. São incentivos econômicos assim que são até bem alinhados. Assim, tipo o quê? Você pensa um gestor público, ele vai pensar, ó, eu vou tentar desenhar, por exemplo, um plano diretor de um bairro que gere o melhor ganho econômico possível, porque eu sei que ali eu vou conseguir aferir mais renda. Faria um certo sentido. Quando você zera a corrupção, e quem trabalha no serviço público sabe, qualquer movimento que você faz pode ser testado e auditado. Então, você pode gerar, inclusive, que muitos dizem do tal do imobilismo. Entendi. A tua hipótese é o seguinte, quer dizer, tá lá o gestor público, sem incentivo nenhum. Tá? Dane-se se der certo a empresa pública, dane-se se o trabalho dele for bem feito ou não. E quando tiver corrupção, ele tem que gerar alguma riqueza para ele poder se beneficiar daquela riqueza, né? Agora, se não tem, acaba totalmente os incentivos. Mais ou menos por aí. Você teria que ter um desenho institucional bem amarrado para esse incentivo sempre acontecer. Ou seja, ó, se você não fizer o certo, você vai pagar politicamente, né? E a gente observa, por exemplo, em alguns papers que eu vim produzindo, que do ponto de vista de saúde, por exemplo, você não está pagando essa conta ainda. O Bolsonaro, pela nova corrida eleitoral, se eu não me engano, estava com 40% de aprovação, ótimo e bom. Isso coloca ele quase como vencendo no primeiro turno. Eu acho que isso não deve acontecer, tem outros fatores por trás, mas se a gente parar para pensar que, e é um ponto relevante, que eu acho que inclusive a gente pode pensar. O Bolsonaro, ao contrário da Dilma, ele sai mais forte da crise da Covid do que a Dilma na crise de 2011 e 2012. Por quê? Ele coloca dinheiro não nas empresas, mas na mão das famílias. Então, esse auxílio emergencial de R$600, que no núcleo familiar mal estruturado como no Brasil pode virar facilmente 1.800, faz com que o Bolsonaro consiga colocar dinheiro e fazer uma migração de eleitores do eixo sul-sudeste para o norte e nordeste. E mesmo com um número de mortes assustador acontecendo lá no norte, no nordeste também, isso faz com que você pense assim, do ponto de vista da nossa democracia, ela é tão frágil que mesmo, e aí todas as democracias são frágeis, obviamente, né? Que mesmo um político que provoque claramente que gerem mortes, ele pode conseguir popular, porque tinha tanta gente privada de tanta coisa,
que, cara, você dá ali o auxílio emergencial pode ser um diferencial enorme. Então, tem aí uma questão importante que eu pensava diferente, eu acabei observando que não, que o nosso desenho federativo dá muito grau de liberdade na mão do presidente, né? Tem um grau de liberdade muito grande, isso faz com que ele consiga arbitrar, né, a sua popularidade através de políticas públicas que são sustentáveis ou não. E aí um dado, por exemplo, é que o auxílio emergencial está custando aí 349 bilhões esse ano, é um dado relevante, e o SUS, que é o combate à Covid, desse orçamento, desse déficit de quase 1 trilhão, recebeu 28 bilhões. Então, assim, para combate da doença, foi menos de 2%. É foda, cara. Então, assim, a gente tem... Eu sou bem curioso para saber quais são os próximos capítulos dessa história. Embora o auxílio emergencial seja atribuído ao Bolsonaro, a gente sabe que foi o Congresso que aprovou, sim. E vai ser difícil desenhar um programa novo que seja aceito e passe, né? Mas eu acho difícil também que caiba no orçamento. Eu acho bem difícil não ter programa nenhum, né? Mas, enfim, vamos ver os próximos capítulos. Pedro, quero agradecer aqui a tua presença. A gente tá dando tempo aqui. Show. Quem não conhece o canal do Pedro, dá uma olhada lá. É o seu nome completo, né? Pedro Professor Pedro Ivo Salvador. Professor Pedro Salvador. Se inscreve no canal do Pedro. Se você também chegou até aqui, se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo. Toda semana eu estou tentando trazer algum pesquisador novo ou alguém já que não é tão novo, mas que tenha contribuições relevantes. Pedro, brigadão. Renan, um grande abraço aí, ótima conversa, acho que rendeu vários pontos aí. E parabéns aí pela iniciativa, cara. Acho que o que você falou tem muito sentido e espero cada vez mais esse público, que a gente consiga atingir um público cada vez maior, né? Porque o debate está realmente carente de boas informações. Pois é. Cara, um abração. Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Até a semana que vem.